Vice-governador Fábio Dantas, como é que está sendo ser vice-governador do Estado? O que é que o senhor espera? Como é que o senhor encontrou o Estado? Era o que o senhor esperava como deputado, vinha fiscalizando, era o que o senhor esperava e o que espera daqui para frente? Boa noite aos ouvintes da 95, boa noite Thaisa, Juliana e nosso querido Eugênio e a todos os ouvintes. Olha, o Rio Grande do Norte, ele é muito complexo, né? Principalmente o elefante, que é como a gente chama. Ele é um conjunto de vários fatores. Ninguém governa um governo que nasce há 5 meses, ninguém vai conseguir governar e satisfazer a todas as demandas que o Estado requer. Muito mais importante do que isso é enfrentar os problemas. Já dizia John Kennedy, né? Muitos anos atrás aqui, quando veio, tem até uma frase ali perto: governar é administrar problemas. Então, o governante, a diferença entre um e outro é a capacidade do governante tem em superar adversidades, ou pelo menos enfrentá-las. E isso é o que mostra o diferencial desse governo. De janeiro para cá, o governador Robson, ele é um otimista que contagia. Porque aí eu sempre... Todo mundo dizendo, tá ruim, o homem continua acreditando que tem como melhorar. Pelo menos acreditando, né? Isso é muito bom. E outra coisa, eu não vi de janeiro para cá o governo se furtar em enfrentar os problemas, ou colocar pelo menos debaixo do tapete. Então, em todas as demandas que existem, e vão existir muitas, e adversidades vão ser, às vezes, até quase insuperáveis. Eu não considero nada insuperável, porque para mim o que é insuperável não é... um problema que é insuperável não é um problema, porque problema tem solução. Isso. Aquilo que não tem solução não é um problema, é aquilo que não tem solução. Não tem solução. Então, assim, um governo que enfrentou todas as adversidades possíveis, a seca é uma das maiores, atrelada à recessão, um começo de governo que pega um país que o fundo de participação dos estados é menor do que o ano anterior, já se mostra que as demandas são maiores. Então, assim, e aliado a tudo isso aí, você pegar um governo que veio do discreto da população, recebe a partir de um governo que vem... Uma crise no sistema penitenciário horrível, essa crise, ela é decorrente de anos e anos e que estourou de forma muito significativa nesse governo. Então, assim, são todas e outra coisa, aliado à recessão nacional, aliado à seca, aliado à burocracia, aliado a um conjunto de fatores que vinham muito ruins, os números financeiros do Estado são muito ruins. Então, assim, o que supera essas adversidades, eu acho que é a vontade do governo de fazer bem aquilo que está fazendo, aliado a um corpo técnico, que é o secretariado dele, que tem falhas, mas que tem uma perspectiva muito boa a médio e longo prazo. Como é que você avalia o corpo técnico, o secretariado do governo? Você está satisfeito com o resultado? Eu acho que eles estão dando tudo de si. Alguns ainda precisam melhorar bastante, outros... Quem seria esse alguns que precisam? Eu prefiro não tecer nomes, né? Assim, até porque essa é uma avaliação que deveria ser de metas, não deveria ser de opiniões. Então, assim, as metas do governo, inclusive nós tivemos uma reunião informal ontem com parte do secretariado, que se discutiu exatamente a implantação dessas metas e a cobrança temporária sobre elas. Então, eu acho, assim, muito salutar um governo que pensa em fazer o governo para o futuro. Vai desagradar alguns, mas vai conseguir a médio e longo prazo. Fábio, a gente tem história de vice-governadores assim. Um vice-governador que às vezes briga com o governador. Um vice-governador que às vezes não manda em nada, não tem nem voz. Como é o vice-governador agora de Robson? Você vai para as reuniões, você participa de alguma coisa? Me conte aí. Eu sou o vice-governador. A gente pode dizer, só complementando a pergunta de Juliana, a gente pode dizer hoje que o Rio Grande do Norte é governado a 4 mãos pelo governador e pelo vice? A gestão é do governo, do governador, né? A minha função é de ser vice-governador. É de ser ouvido no momento em que me chamam para ser ouvido. Então o governador Robson tem tem me chamado, tem discutido. Eu não tenho ambições maiores, então eu não tenho esse desvaneio por cargos, nem por isso, nem por aquilo. Apenas dou minha opinião quando eu acho injusto uma pessoa aliada na campanha que não foi aproveitada, ou alguém que não está fazendo bem o trabalho, eu digo ao governador. Então, mas não tenho aquela ânsia de lutar por isso, por aquilo. Não é meu perfil. Eu não tenho um perfil de brigar pelas coisas, pelas pessoas.
Eu gosto daquilo que é bom, do que é justo. E eu acho que mais importante do que eu penso é o que as pessoas pensam. Eu acho que muito mais importante do que as pessoas são as instituições. Então, se o governo for bom e, consequentemente, o governador vai estar bem eleitoralmente, o vice vai estar bem eleitoralmente e seus aliados também. Se o governo for mal, por mais que ele me privilegie, ou meu grupo político, ou o do próprio governador, ele vai fracassar e a médio e longo prazo esse grupo vai desistir. Governador, o senhor, vou chamar do vice-governador, governador, enfim, o senhor não quis nomear secretarias que poderiam melhorar, né, ou nomes de secretários que poderiam melhorar, mas há áreas em que o governo precisa melhorar? Olha, todas as áreas, na verdade, elas precisam melhorar, né? Porque a sociedade, ela cobra muito. Então, todas precisam melhorar. O que é melhorar? É fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. O que está sendo visto pela população é uma luta incansável dos secretários de tentar superar todas as adversidades, desde a questão financeira, que para mim... Mas tem uma que seja mais prioritária na sua concepção? Olha, a seca é fundamental agora. A União, inclusive foi feito um GGI agora de Secretaria da Agricultura. Que é GGI? Não, são gabinetes de gestões integradas que eles deram, inclusive, um nome próprio para isso aí, e uniu a agricultura, que uniu a CAERN, os recursos hídricos, isso é uma determinação do governador, a agricultura e o IDEMA. Qual é o objetivo disso aí? Não fazer políticas isoladas de combate à seca para que não haja o desperdício do dinheiro público. Por exemplo, a CAERN perfura um poço lá em Antônio Martins, e a SEMAR perfura um poço em tal lugar e ela não há um encontro, ou então vai para o próprio Antônio Martins. Não há interação. Então, todas as ações vão ser dessa forma para que um cubra a deficiência do outro. Então, a SEMAR, quando não chegar, a CAERN vai chegar, quando a CAERN não chegar. Então, todo esse aparato para tentar viabilizar isso aí. A gente está entrevistando aqui o vice-governador do estado, Fábio Dantas. Isso seria importante em todos os setores, né? Não, claro, e a gente vive uma crise muito grande hídrica e a gente realmente, assim, a gente vê a notícia do GGI, mas não vê ações mesmo que para combater mesmo não, viu? Mas a minha pergunta nem era essa, vice-governador, a gente vê aí que o governador parece que acabou com a lua de mel, assim, acabou a lua de mel entre os servidores e o governador, que estava tudo muito bem, agora começam a estourar as greves. Qual a avaliação que o senhor faz em relação a isso? O governador, por exemplo, fez certo em relação ao UERN, dizendo que não vai ter dinheiro e que eles voltem para o trabalho. Ele teve uma atitude até mais dura, digamos assim? Não, ontem eu tive na reunião as conversas com o reitor, as conversas com a equipe da UERN, sempre são as conversas positivas do ponto de vista de analisar o quadro. Eles estão muito conscientes da realidade do Estado. O governador não disse que não tinha o dinheiro, o governador disse que não podia fazer o aumento. Que tem intenção, mas não tem porque o próprio Tribunal de Contas veda esse tipo de prática. Inclusive, o Ministério Público, o Judiciário está atento. Então, tem que ter muito cuidado, porque eu defendo, Juliano, uma coisa diferente. Eu defendo e acho que o governo tem que cobrir as deficiências de alguns setores e criar uma database para o servidor. Não adianta mais a gente estar resolvendo o problema da saúde, do servidor da saúde, e descobrindo da administração, descobrindo da agricultura, descobrindo o da segurança pública, porque cada um quer uma coisa, o outro quer outra, e no final da história ninguém está pensando no Rio Grande do Norte. Então, o que é justo para os servidores? Que todos eles tenham linearmente um aumento igual para todos. E o Estado do Rio Grande do Norte tem que se preparar para isso, para que anualmente haja uma reposição das suas, até para acalmar os servidores. Porque existem injustiças, para os servidores que estão há 9 anos sem aumento. Vou citar um deles, o ITEP. Sim. Fala da greve do ITEP. Mas o ITEP, a última vez que teve um aumento do ITEP foi em 2007. Então, assim, eles não estão tão preocupados com esse aumento. Eles estão preocupados com a questão do estatuto e também a questão de devolução dos servidores que lá, a imensa maioria veio de outros órgãos durante 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. Mas você confirma, assim, você, na sua opinião, acabou a lua de mel? Olha, eu acho que o governador está muito bem com a sociedade ainda. Inclusive, a gente vê isso porque eu caminho nas ruas. Eu, diariamente, sou interpelado por cidadãos e alguns deles têm alguma demanda pessoal. Mas a imensa maioria diz, só façam uma coisa boa, ajudem o Estado. Governem pro povo. Então, assim, estou gostando por causa da luta de vocês. Assim, eu acho que o governador Robson ele tem sido muito sincero. E isso é fundamental para você criar um laço, um elo de ligação
é uma liga entre a sociedade e o governante. Confiança, É, né? exatamente. Ele tá cheio de boas intenções. Eu acho que isso é fundamental para melhorar. Eu vou dar um exemplo. Dentre vários secretários, todos são muito bons. Mas eu vou citar assim, a responsabilidade daquele que mexe com a secretaria que mexe com o oxigênio das outras secretarias, que é a Secretaria de Planejamento, o Gustavo. Gustavo veio. O secretário Gustavo é o mais elogiado por toda a equipe. Gustavo é muito preocupado. É porque a gente está demandando muito ele está ficando muito nervoso. Está acumulando 2 secretarias, até acho que o governador tem que nomear logo o secretário da administração, porque é fundamental para dar esse apoio a Gustavo. Mas o Gustavo tem feito um trabalho gigante. Vou dar um exemplo aqui a você. Eu fui almoçar há poucos dias lá em Candelária. Eu não vou citar o nome do restaurante para não fazer a propaganda. Fazer a propaganda, estou num estabelecimento. Vai fazer mexão. E lá eu estava saindo e o pessoal disse, olha, eu queria parabenizar o governo. Nós estamos com todos os meses em dia na questão do programa do leite, que fazia tempo demais que não recebia. E ontem na reunião, todos os fornecedores desse governo, de janeiro para cá, estão rigorosamente em dia. Eles podem ter atraso do governo anterior, mas... E pode ter até algum atraso agora se faltar algum documento. Está sendo pago. Está rigorosamente em dia. Eu acho que isso é algo muito positivo para voltar à credibilidade com todas as adversidades de um país que está da forma que está. Os repasses constitucionais, todos eles estão atrasados do ponto de vista... Vou dar um exemplo aqui. Os programas geridos pelo Ministério da Saúde só chegam com atraso. Por exemplo, o programa da atenção básica tem ainda resquícios do ano passado que os municípios não receberam. Então, assim, é muito salutar que possa melhorar essa interação, mas eu acho que o governo está fazendo aquilo do qual é possível. Vice-governador, o projeto de vocês foi aliado ao PT, né, que hoje está promovendo esses cortes todos. Como é que está essa relação com o governo federal e essa relação no ambiente regional, né? Aqui no Rio Grande do Norte, esse projeto que o governador anunciou logo de bate-pronto, assim que assumiu, de que estaria com o Mineiro, continua caminhando? Olha, a nível nacional, o país, nós não podemos colocar o Brasil como um lugar de pessoas. Nós temos que botar que o país é uma questão de instituição. São instituições. A nação, os estados. A nação é uma coisa utópica, ela não existe. O que existe, na verdade, são os municípios. Nem os estados, as pessoas vivem nas cidades. Então, nossa vida é a cidade. Mas o dinheiro está na União, né? Está na União, é isso que eu estou dizendo. Então, o que é que precisa? Eu acho que essa crise que existe hoje é uma crise muito mais conceitual. Ela passou a ser financeira, mas ela era muito mais conceitual. Foi criada a crise... desviada a atenção em diversos momentos para um problema que existia e que vai existir ainda. Que problema é esse? O problema da questão do déficit que estava sendo desenhado, que ia gerar inflação. A gente passou ano... Eu fui para uma reunião em Brasília há poucos dias sobre o Pacto Federativo. E todo mundo discutiu. Eu vi lá com os governadores, né? Pacto Federativo, discussão sobre dinheiro para os estados. Aí, Thaís, eu fico olhando. A União gasta 50% do seu orçamento, ou mais de 50%, só para pagar juros da dívida pública. São mais de 700 bilhões. Enquanto isso, a gente quer fazer a saúde pública desse país todo com 50 bi. É impossível. Os gastos maiores da União são com saúde e educação. São 50 bilhões. 15 vezes menos do que os juros. Ninguém vai governar esse país pagando 700 bilhões de juros e gastando 50 com a saúde. E não é esse governo que vai mudar isso. Porque desde a ditadura, antes da ditadura militar, do Estado Novo, que esse país gasta quase tudo. Teve governo de direita, de esquerda, de militar, de tudo, e continuou vencendo, os juros vencendo a economia. Falar agora de política, é verdade que o senhor está sonhando aí ser candidato ao Senado? Não, eu sonho em ver o nosso Estado. Verdade. Verdade verdadeira. Nunca pensei nem em ser candidato a qualquer outro cargo. Mas você continua sonhando em ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Isso aí eu acho que o Tribunal de Contas sempre foi, sempre será e sempre será a minha... O seu sonho. Isso aí, mas aí cada um no seu tempo, no seu devido lugar, né? Naquela hora eu perdi a eleição, sei muito bem que isso aí não adianta eu estar fazendo... conjecturas sobre uma coisa que não existe. No dia que a vaga aparecer, eu concorrerei. Quando é a próxima vaga? Agora ninguém sabe mais, porque agora com esse 75 vai demorar mais um pouquinho aí. A PEC da Bengala...
Daqui a 4 anos Deu mais 5 anos. eu espero poder ter a credibilidade de chegar ao ouvinte da 95 FM aqui junto com vocês e poder falar para as pessoas